Então tá, que legal, gente. Nós estamos aqui hoje com a Thaís. Ela é dona e proprietária e prof, e pega a mão na massa e limpa tatame. De Tem isso também. tudo um pouco. Na academia Lily Jean, que é uma academia infantil, que eu acho o máximo, né? Quando eu Isso. soube até, minha irmã levava as minhas sobrinhas lá e a minha mãe dizia: a Rúbia leva elas lá na pulação. Na pulação. Vamos lá Lá na pular. pulação, porque elas tinham, acho que, sei lá, a Glória tinha talvez 2, 3 aninhos, não Eu lembro. acho que era mais ou menos isso. E nossa, como desenvolve a psicomotricidade, como desenvolve a coordenação motora, não se resume a ficar lá pulando, com certeza, né? E eu sou muito adepta, assim, a esse recurso, né, da atividade livre, da autonomia. Eu sempre falo isso aqui para os pais, né? Segue uma dica de ouro. Quanto mais autonomia teu filho tiver, mais saúde ele tem, Sim. né? E às vezes a gente vê hoje em dia muitos pais assim um pouco neuróticos, paranoicos, com essa coisa de prender, de proteger, de super proteger, de talvez um medo, a questão da segurança, né? E eu fui criada na rua, fui criada trepando em árvore e hoje é um pouco difícil para mim assim olhar, né? Eu estranho um pouco assim essa tendência, né, dos filhos criados em apartamento, dentro de um celular, literalmente. E você abriu esse negócio, né, Thaís, para desmontar isso aí. Isso. Eu até acho que essa questão da segurança que você citou, eu acho que foi isso que foi acabando com o brincar livre. Porque pelo medo, pela insegurança, né, cada vez mais os pais e as crianças em si, né, procuram espaços fechados, limitados, e que acaba limitando a infância, né? Exato. E é uma realidade, afinal, Uhum. principalmente nas grandes cidades, né? Eu Sim. acho que aqui na nossa cidade, né, em Caçador, Santa Catarina, a gente tem nossa, um privilégio que Hum. a gente só se dá conta quando vem pessoas de fora morar aqui, que contam pra gente a realidade, né, de uma cidade grande, no sentido não só de trânsito, não só de poluição, não só de custo de vida elevado, mas também essa questão da segurança, né, que eu acho, eu já atendi várias pessoas que vieram de fora morar aqui em Caçador, e eles me contavam, aqui eu esqueci o carro aberto e não deu nada, né, eu deixo a casa aberta, esqueci a casa aberta e não deu nada. Então são coisas assim que é fora da realidade, né, dos grandes centros. Sim. E eu acho assim, eu sempre comento com o pessoal, né, que Caçador ainda é uma cidade que você pode criar os seus filhos, né? Então, principalmente o pessoal que vem de uma cidade maior, né, uma metrópole, a gente atravessa a cidade em 10 minutos. Sim. Então, você, né, você não precisa escolher uma escola que tenha tudo, porque você pode levar na natação, você pode levar no inglês, você pode levar na psicomotricidade, você pode levar na psicóloga, e pode ser em vários lugares diferentes que em questão Sim, de 8, 10 minutos você é consegue verdade, se deslocar de casa, né, até o local. E é verdade. eu mesma, quando meu filho tinha uns 12 anos, lembro que ele estudava de manhã, depois do almoço fazia natação, até acho que umas 3 horas da tarde. 3 horas eu pegava ele, levava para o inglês até às 5. Às 5 eu pegava ele e levava para o violão. Então tudo no mesmo dia, assim. Mas a gente conseguia, né? Morava mais no centro também, então era rapidinho para se deslocar. Sim. E mesmo que sejam para as crianças andarem a pé ou mesmo de bicicleta, né? O meu tá com 13, meu mais Hum. novo, e ele também sai do treino de basquete, vem cortar o cabelo no centro, vem na academia no centro, de Hum. bicicleta, coloca o cadeado ali, mas nunca aconteceu. Já esqueceu do cadeado, já deixou a bicicleta ali, nunca aconteceu. Né, o trânsito, assim, o pessoal é respeitoso, né, Uhum. para na faixa, Para na tem faixa. o parque linear agora, né, que, nossa, até assim, parabenizo a administração municipal, né, desde a época ali do Saulo e agora também, porque realmente quem chega de fora às vezes dá muito mais valor para gente que está aqui há tantos anos, né? Mas Sim, eu, sei lá, é onde eu fiz minha vida, onde eu tenho o meu ganha-pão e eu valorizo muito essa cidade. exatamente. Também nascida e criada aqui, né? E eu acho que o Parque Linear e o Parque Central,
acho que é um divisor de águas na nossa cidade, né? Porque é tão legal de você passar no final de semana no Parque Central, até no Parque Linear, e você vê, né, crianças e adultos e jovens, e joga basquete, e joga bocha, e joga futebol, e joga vôlei de Skate. areia. A praça do skate lá é maravilhosa, Sim. né? E dá oportunidade. Eu vejo um monte de criança dos meus alunos na praça de skate com aquela bicicletinha do equilíbrio, Sim, nas aham. rampinhas, começando a andar de bicicleta com a perninha levantada, né? Aham. E eles vão com a perninha aberta na pista de skate, assim, maravilhoso. E tudo isso que a gente tá falando, né, Thaís, eu acho que não parece uma conversinha assim de comadre, mas a gente sabe o quanto o brincar livre, a natureza e o sol fazem diferença no desenvolvimento de uma criança. Com certeza. E sabe uma prova real, assim, que eu tive? A gente trabalha também com colônia de férias em janeiro. E os pais, geralmente, com a gente, fecham pacotes grandes, pacotes para o mês inteiro de janeiro, as férias das crianças. E a gente não tem casas de crianças doentes. E assim, a gente vive na água, a gente vive na areia, a gente vive no sol. E é a época do ano, além de que também circula menos vírus, tá em ambiente mais Mais aberto, calor, né? né? Mas aquele estigma de, foi para água gelada, foi não sei o quê, e vai ficar com frio, vai ficar com gripe, passou frio, ficou com gripe. Eles passam assim maravilhosamente bem o verão. E o verão inteiro. A gente não tem faltas porque a criança ficou doente, né? O que acontece em outras épocas do ano. Até na nossa cidade também, o clima é bem difícil, né? Sim. Mas o verão que eles participam de tudo, é onde E eles às mais se vezes movimentam. e às vezes também ficar em casa fechado também tem muito isso, né? Outro dia eu estava tendo acesso a um artigo que falava do aumento no número de casos de crianças com problemas respiratórios Uhum. e alergias por causa que fica muito em casa, Uhum. né? Os ácaros, o sofá, travesseiro, coberta, enfim, que os pais deixam a casa fechada por causa da segurança, todo aquele ciclo, né? Uhum. Claro que no inverno isso aumenta, mas mesmo no inverno, né? Claro, tem dias de chuva e tal, mas as crianças não têm o costume mais de ir para fora brincar, não tem uma grama, né? Ou às vezes os pais estão trabalhando, também vejo assim que essa questão cultural, social, econômica, né, Thaís, é Uhum. muito. Você deve também ser testemunha disso, né? Porque a gente aqui também às vezes assim, tem casos e casos, mas em alguns casos existe essa necessidade do pai ou essa expectativa do pai de que está terceirizando o negócio, Uhum. né? De que está deixando, não, eu não posso, né? E a gente às vezes conversa e tenta ensinar e tenta conscientizar, mas às vezes não tem Uhum. como, não sai, não tem como sair daquele ciclo. É. E acaba se tornando um ciclo vicioso, né? E, enfim, o pai e a família acabam, além de terceirizar, acabam não tendo mais paciência também para essa criança. E se você não tem paciência, principalmente uma criança ali até os 6 anos de idade, 6, 7, é quando eles começam a entender melhor o que está acontecendo, as situações do dia a Começam dia. a tirar a cabeça do umbigo. Isso. Daí acaba que os pais, enfim, a rede de apoio desses pais também ficam sem paciência e é onde a gente acaba vendo muitos diagnósticos de transtornos errados, né? Porque o diagnóstico é importante, se bem diagnosticado, só vai trazer benefícios para aquela família e para aquela criança. Perfeito. Mas um diagnóstico errado vai trazer muitos problemas, principalmente para o futuro, né? Desse ser humano, né? Sim. Não olhando só para a criança. Sim. Então acaba que se torna esse ciclo vicioso, porque tudo puxa, uma coisa puxa a outra, né? E a segurança, o ficar fechado, a terceirização, as crianças mais tempo em tela, que a gente não tinha acesso um tempo atrás, os pais sem paciência, né? A Os rede de pais nas apoio sem telas paciência, os também. pais, isso. Muitas vezes querendo assistir, ou ver, ou ler, e a criança interrompe, né? É. E acaba virando aquele tumulto daí dentro de casa, né? Thaís, você faz tempo que está com a academia. Me conte como é que foi a história, o que resolveu você abrir, qual que é a tua formação,
né? A gente acabou começando a conversar aqui, nem se apresentou direito, né? Tipo, duas comadres aqui, né? Só falta chimarrão. Tá, então, eu sou profissional de educação física, essa é minha formação. Eu tenho, né, eu tô fazendo minha 5ª pós-graduação agora, que é uma específica em desenvolvimento infantil e pediátrico. Mas eu tenho na área de aba ali, para autismo, psicomotricidade, gestão em academias, gestão em saúde pública. Então eu venho dessa área da saúde. E eu trabalhei com natação desde a parte de estágio da faculdade. E era uma coisa que eu queria. E é uma coisa que eu gosto, sou apaixonada até hoje pela natação. Mas eu precisava de um pouco mais, porque eu sempre achei assim que a natação trabalhava tanta coisa, né? Tantos aspectos, tantas habilidades, mas eu queria ir a fundo. E quando eu fui a fundo para olhar, para observar todas as habilidades e possibilidades que a natação traz, eu comecei a me interessar pelo mundo dos bebês. E foi aí que deixa eu fazer um cálculo rápido, 9 anos. Eu fiquei 6 de abrir academia, que tem 3, então 9 anos mais ou menos eu estudo essa parte do desenvolvimento infantil. E quando você entra nesse mundo, é difícil sair. Então eu sentia que eu precisava um pouco mais. Eu precisava um pouco mais e eu precisava trazer para a nossa realidade e para a nossa região aqui esse brincar. Eu precisava também mostrar, não precisava não, mas eu queria mostrar para essas famílias que o desenvolvimento do bebê é tão importante quanto, ou até mais importante, Sem do que uma dúvida. faculdade. Né? Sem Se dúvida. você fizer talvez um investimento na primeira ali infância, a segunda infância, talvez você gaste muito menos depois. A criança vai ter estrutura, o sujeito vai ter estrutura para crescer bem, né? Como Exatamente. uma árvore que precisa de uma raiz forte, Sim. saudável, né? E agir tudo isso através da brincadeira, né? E daí a gente vai descobrindo, né? Vai descobrindo o mundo do brincar, vai descobrindo que se torna muito mais fácil você trabalhar com a criança se você falar a linguagem da criança. Então, eu digo assim, hoje a gente tem, eu tenho próximo de 60 alunos na Lilidim hoje, e são pouquíssimos casos que a gente tem de crianças com indisciplina, vamos dizer assim. Porque eu não gosto de dizer que criança é indisciplinada, porque eles estão descobrindo o mundo, né? Eles estão descobrindo as emoções. E se a gente não for esse caminho para eles, quem será? Né? Com Então a gente tem certeza. poucos casos, mas porque a gente está lá para isso. A gente senta, a gente conversa, a gente olha no olho, a gente brinca junto, a gente brinca separado, a gente observa. Eles têm muito espaço para brincar livre. Esse brincar livre é um brincar num espaço seguro, é, com riscos Com controlados, assessoria. sempre. E eu sempre digo assim, os nossos professores, eles são observadores sensíveis. Eles sempre estão observando todos os caminhos que uma criança, todas as possibilidades que uma brincadeira pode trazer. Observa, percebeu que precisa interferir, né, no caso de uma segurança, no caso de Sim. uma... enfim, até de trazer um novo olhar para aquela brincadeira, eles têm essa sensibilidade e observam através dessa observação para essa criança se sentir diretora da brincadeira. Perfeito. As crianças dirigem a brincadeira e não o adulto. Protagonizam, né? Exatamente. Eu gosto de ter uma frase que eu gosto bastante, que é: na Lilidinha, a criança é a protagonista do seu próprio desenvolvimento. Perfeito. A verdade, é a Uhum. realidade, porque muitas vezes nós, como pais, e eu me incluo, porque não sou perfeita, a gente acha que sabe o que é melhor Uhum. para a criança, né? Baseada no que a gente viveu, talvez, muito, e principalmente no que faltou para a Uhum. gente. Aí a gente vai oferecendo e cercando, oferecendo para o nosso filho aquilo que faltou para a gente, só que calma, Uhum. é outra criança que tem falta de outra coisa. Uhum. De repente, aquilo que você não tinha lá na tua infância, e eu nem tô falando aqui de coisas materiais, também se incluem, mas, por exemplo, sei lá, liberdade, digamos. Uhum. Mas ela se sente livre, tá tudo certo. E ela não pode com tanta autonomia, ela não tem tanta segurança assim. Você tem que estar mais próximo, mas você tá dando autonomia, porque foi aquilo que você não teve, porque a tua mãe te repreendia demais, por exemplo. Uhum. Então, esse olhar para a criança, tornar a criança protagonista e fazer essa leitura
sem essa história que é muito difícil, porque é muito fácil para mim fazer isso com o meu cliente, né? Não sei se você também concorda isso lá, mas é difícil fazer isso com os nossos filhos, né? Então, fica uma dica também, né, para os pais, para as mães que estão vendo, para tentar fazer essa leitura, tá? Mas como que é o meu filho? Né? Se ele tá te falando, mãe, eu não consigo, então você vai ter que intervir e não dar aquela liberdade que talvez, né? Porque tem muitos pais, e eu lembro, o meu pai mesmo era um que falava, ou às vezes eu também me pego falando, ai, no meu tempo, se eu tivesse isso que você tem, né? Ah, se eu fizesse isso, né, com meu pai naquela. Gente, era outra realidade. Para que ficar comparando, né? E a gente limita a criança nisso, né? Então esse é um ponto muito específico assim que você tocou, que eu acho que é uma ótima dica, né, para os pais, assim, essa leitura, essa percepção realmente sem essa contaminação de como que era a tua infância e daquilo que te faltou, das tuas carências, que isso você vai resolver na tua terapia, isso você não tem como transferir para ele, né? Parece que muitas vezes a gente quer saciar aquilo que faltou pra gente dando aquilo para o nosso filho, seja uma oportunidade, seja um brinquedo, seja um, ai não, você tem que estudar fora, às vezes eu vejo muito isso aqui, não, você tem que estudar fora, você tem que estudar fora. Mas foi você que não pôde estudar fora, porque na época teu pai não tinha dinheiro para pagar, ou você não conseguiu, sei lá o quê. Não! E se ele está dizendo que ele quer ficar aqui, qual que é o problema dele estudar aqui, por exemplo? Né? E também, nesse caso, vem uma cobrança que eu acho muito cedo, entrar numa faculdade com 17, 18 anos. Eu acho que esse adolescente precisaria ter mais experiência, né? A gente sabe que talvez não é a realidade de grande parte da população brasileira, né? Sei lá, fazer uns 3, 4 anos de intercâmbio, conhecer outra cultura, ou conhecer outra cidade, ou tentar trabalhar Sim, em fazer um alguma técnico, área, talvez. se você gosta, se você se identifica, né? Mas eu sempre digo, quem tem condição de fazer isso com o seu filho, a não ser assim que seja uma coisa que ele venha muito enraizado. Eu quero ser isso, eu quero ser isso, e termine o ensino médio e eu quero ser isso. Mas se a criança, esse adolescente, né, melhor dizendo, tem essa incerteza, não está bem definido, não forçar a já entrar numa faculdade. Porque a gente vê também bastante, né? Eles não estão preparados emocionalmente nem para falar com os pais. Sim, total. Eu faço muito esse trabalho aqui, sabe, Thaís? A orientação vocacional e, né, outro dia mesmo, né, tinha uma pessoa, ela queria fazer engenharia aeronáutica, engenharia, alguma coisa assim. E aí, tá, mas não tem caçador, né? Então, acho que essa faculdade tem aonde? Eu não sei, vamos pesquisar. Opa, São Paulo, ok. Não é nem Curitiba, não é nem Florianópolis, não é nem Joaçaba, não é nem Blumenau, não é nem... E aí, como é que é para você morar em São Paulo? Porque eu já sabia que ela não tinha condição de morar em São Paulo nessa altura do campeonato. Já tinha com depressão, já tinha com um monte de coisa. Não vai, não é, vai entrar numa depressão. A gente vê muitos casos de adolescentes que vão estudar fora, não tem essa estrutura, não sabe fritar um ovo, Exatamente. literalmente. E eu nem tô falando aqui de alimentação. Eu tô falando aqui de autonomia. De autonomia. Então é só um exemplo, né? E aí quer ir para fora e não sabe lavar uma roupa, não sabe fazer um almoço. Não, e tudo bem, você vai no restaurante, se leva na lavanderia, beleza, mas e o emocional? E o afeto? E a estrutura para aguentar o tranco? Porque numa faculdade fora, né, tem toda essa questão do estudo, do conhecimento, né? Mas tem a questão também da solidão, Sim. que é muito forte e pega demais. E é talvez a primeira vez que esse adolescente vai ter o contato, além do mundo fora de casa, ou o mundo solitário, caso venha morar sozinho, ou ter que dividir um apartamento ou uma casa com outros seres de culturas totalmente diferentes. Que daí dá as treta também. Sim. Então, é na infância que a gente prepara tudo isso. É esse chão que a gente prepara para eles caminharem, enfim, a vida inteira por ele, né? Exatamente. E essa outra questão que tu falou sobre o protagonismo infantil, eu vejo que é muito importante, porque muitas vezes, e eu me encaixo, e ontem até me peguei, sorte que eu me peguei
antes sabe, tipo, aquele ponto ali, aquela encruzilhada ali que depois daquilo, dali para frente, só para trás. Só para trás. Cheguei em casa e vi uma travessa secando lá em cima da pia, que meu filho tinha lavado. E eu olhei para aquela travessa e pensei, nossa, mas o que tinha nessa travessa? Um marinex, né? Um vidro lá. Não tinha nada nessa travessa. Para que ele usou essa travessa, será? O que ele fez de tarde com essa travessa? Fiquei... E aí eu cruzei os braços. Tá, Vivian, e daí? E daí que ele usou uma travessa? Ele não usou a travessa, ele não lavou a travessa, não tá aí limpa a travessa. O que importa o que ele fez? Ele tá vivo, a travessa tá inteira, ainda tá lavada. Né? Então, quer dizer, daqui a pouco a gente acaba cercando muito, né, Thaís? Assim, dando muito holofote, sufocando muito a criança com essa problematização de coisas que de repente não são problema. Ou às vezes, sei lá, talhando uma conclusão que quem tem que chegar é a criança sozinha. Essa questão entra bastante no amar e o mimar, né? Mas eu só estou amando meu filho, minha filha, e com base nesse estou amando, eu acabo limitando, eu acabo podando essa criança, né? Eu sempre conto e comento com os meus pais, lá na Lilidim, que o amor nunca vai estragar uma pessoa. Jamais vai estragar. O excesso de amor, o amor, nunca vai estragar. Agora, você mimar, daí sim. Mas fica uma linha muito tênue, talvez, entre o mimar e o amar. Perfeito. Eu sempre digo para eles, observe. Tudo que a criança já tiver condições de fazer sozinha, deixa ela fazer. Nós estudamos na mesma escola. Deixa ela fazer. E assim, ó, eu tenho casos de muitos pais que têm a possibilidade de ter babás. Né? E quando eu tenho a oportunidade de conversar com essas babás, a gente também conversa para dar uma orientação. Porque até um tempo atrás uma babá comentou comigo, eu vou dar banho, mas a gente demora, se eu deixo ele tomar banho sozinho, se eu fico ensinando, eu demoro meia hora, 40 minutos para dar o banho, e quando eu dou banho nele, em 5, 6 minutos eu resolvo. Mas uma criança de 5 anos, ela não está nem tentando ainda tomar banho sozinha? Ela não está experimentando lavar o cabelo? Ela não está experimentando esfregar o dedinho, esfregar a unha, observar se está limpo ou não? Né? Não digo assim que dá aquela conferida, ainda mais no caso de um profissional que precisa, né, deixar, porque se a gente deixa o nosso filho meio com sabão no cabelo, a gente... Mas quando você paga... se ele ficar com sabão no cabelo, não mata. Não morre, sabe? Não, ficou sem tomar banho hoje, também não vai matar. Sim. Né? Inclusive tem culturas que fazem isso direto. Viu? E se forem profissionais da infância, por exemplo, foi com shampoo, tá com um pedaço duro ali na cabeça, e foi para a escola, ou foi em algum lugar. E se os profissionais da infância julgarem aqueles pais porque a criança foi com sabão, é porque os profissionais não estão... Ou não tem filho, isso, ou estão muito atrasados. Não estudaram. Isso, não estão atualizados. Né? Eu sempre digo lá na Lili, pode trazer do jeito que der, porque aqui não tem julgamento. Às vezes chega criança de pijama, aqui também. Às vezes chega criança de pantufa, chega criança sem lavar o cabelo. Remela. Às vezes chega criança que brinca com a tinta. Hoje ali, chega amanhã com a unha tudo suja. Mas a gente sabe o que estava acontecendo. Tem criança que toma café aqui comigo de manhã. Olha que só. Não deu tempo de tomar. E é assim. E a gente tem que estar disposto, né? E outra coisa, né, Thaís? Se você der o peixe e não ensinar a pescar, você vai ter um problema. Claro. Você só está adiando o problema. Hoje você resolveu. E detalhe, a tua Tata, para ela tá resolvido, mas a bucha vai ficar para você que é mãe. Claro. Porque lá na frente isso só escala. Hoje é o banho, amanhã é o problema com o colega, o problema com a namorada, é o problema de morar fora, é a falta de autonomia para achar um emprego e assim por diante, né? Sempre sem saber o que fazer, porque a gente não está ensinando a tomar banho, a gente está ensinando a se observar, a gente está ensinando a ter autonomia, né? É isso que às vezes a gente precisa relacionar. Não é só
Ah, mas se eu deixar ele comer, né, sei lá, 2, 3 aninhos ali, se eu deixar ele comer sozinho, ele se suja tudo, suja a casa inteira, né? Porque é verdade, porque daí derrama aqui, você pisou, levou, é assim. A roupa que você acabou de Trocar trocar para suja. suja também. Então, eu lembro aqui na mãe, por exemplo, a gente, quando eu tinha os meus pequenos, a mãe fez uns babeiros, ela mandou fazer uns, eram uns babeiros assim, tipo, gigante, assim, Tipo cobria os ombros, assim, um como se fosse um colete, um avental de avental. cabeleireiro, sei lá. E daí a gente chegava ali, ela já vinha com os babeiros, porque as crianças eram pequenas, evidente que vai se sujar. Uhum. Aí ela botava os babeiros já na criança e em tudo nós. A gente comia, podia se sujar e sempre o babeiro saía manchado. Uhum. Se fosse sem, né, já Isso se já. estressava. Uhum. Então, sabe? Então tem formas de resolver e dar autonomia para a criança ao mesmo Sim. tempo. Se ela não fizer, se ela não treinar, ela nunca vai aprender. E olha só esse movimento sobre a coordenação motora fina, né, Thaís? Uhum. Eu quero, você que sabe Não, dessa mas é parte, isso quero que você mesmo, fale melhor. até porque a gente, é que nem se disse, a gente olha só ali o desenvolvimento motor, o desenvolvimento sensorial, mas olha essa criança, ela tem a opção de escolher o que está no prato dela. Eu quero comer primeiro a cenoura. Não, mas eu quero primeiro comer o arroz. Comer com a Eu quero mão. comer com a mão. Eu quero talvez experimentar essa carninha, eu vou pegar com a minha mão. Então ela tem várias opções ali dentro daquele prato. Então, quanto problema ela não resolveu ali, quanto raciocínio ela não fez, quanto ela não preparou estratégias para se alimentar. Até a questão da consciência alimentar, no sentido de satisfeito ou não satisfeito, Sim, que muitos pais, né, tem que comer socam, tudo tem que que está no comer tudo que está prato. no prato. Eu era essa pessoa. Uhum, Eu era essa pessoa com os meus filhos, porque eu odeio desperdício. uhum. Então, até eles se regularem e aprenderem o quanto que tinha que se servir, o quanto, né? Eu lembro que eles eram pequenininhos, porque a gente sempre comeu em restaurante. Sim. Muitos anos agora, faz 1 ano, 2 que a gente voltou a comer em casa, que estamos tendo tempo para preparar. Mas senão a gente sempre comeu em restaurante. E aí eu sempre brincava com eles. A gente paga pelo que a gente pesa, não Uhum. pelo que a gente come. Se você pegou, botou no prato, pesou e deixou no prato, Uhum. eu tô pagando isso que vai pro lixo. Uhum. E eu ficava possessa quando eles deixavam. Uma pelo desperdício e outra Sim, porque, poxa, é o financeiro também, né? Você claro. paga, sei lá, 30, 40 reais ali o prato e a criança deixa 20, mas Não, não dá. todo dia não dá, Impacta, né? né? E se você não ensinar isso, Exato, vai continuar vai fazendo. continuar. Então Uhum. levou um tempo até eles aprenderem que cada dia eu tenho uma fome diferente. Uhum. Então, primeiro, é a primeira vez que eu venho nesse restaurante, eu nem sei que gosto tem. Vamos com calma. Vamos com calma, né? Eu adoro macarrão, mas este macarrão preparado dessa forma, né? Não, né? Então eu vou me servir pouco, eu posso ir no buffet de novo e me servir novamente, por Claro. exemplo, né? Ou não, eu já venho aqui há tempão, geralmente eu como um tanto disso, um tanto de carne, um tanto sei lá, mas hoje eu não tô com tanta fome. Uhum. Hoje eu comi um café mais reforçado, Uhum. hoje eu não tive educação física, por exemplo. Então, como é que tá? Eu sempre falava quando eles eram pequenininho, pergunta pra barriguinha o que que ela quer. E depois você se serve, né? Quando eles eram pequenininho. E hoje, assim, nossa, eles têm uma consciência, sabe? Comem bem, estão em fase de crescimento, os dois. Mas eles têm muita consciência, assim, raramente, muito difícil, assim, de Uhum. deixar no prato. E isso, né, foi um aprendizado. No Sim, começo não era assim, né? Foi um tempo até instalar. E eu vejo que essa falta de paciência também é um problema, né, claro que sim. Thaís? Claro que sim, porque, né, mais uma vez ali, então, demorou, levou um tempo, não foi do dia para a noite, então foi um aprendizado, né? Eu sempre digo, Anos. isso, a gente vai construindo, né? É um tijolinho de cada vez. E na questão da autonomia, porque eles têm que aprender educação financeira. Então, quanta Sim. coisa está envolvida, Num simples vamos prato. fazer o nosso prato. Uhum. A questão de gosto. Com Ah, mas certeza. tem que comer brócolis. Tem que nada. Uhum. Será que aqueles nutrientes do brócolis eu não posso encontrar em outro lugar? Perfeito. Né? Eu sou muito a favor da experimentação e da variedade. Uhum. Né? Acho que, assim, os meus filhos, eu sempre digo que
desde a minha gestação eu já tive uma grande variedade, assim, porque eu pensava assim, eu sou uma fábrica, estou fabricando um ser. Olha que pensamento legal. Quanto melhor for a matéria-prima, mais saudável ele vai nascer. Sim. Então eu já tinha essa consciência ali. Eu lembro que uma vez eu tive desejo de tomar suco de laranja às 11 horas da noite. O Diogo saiu, coitado, de moto que nós tínhamos na época e veio ali na Dona Benta, ali na Variedade agora, pegar um suco de laranja. Daí ele comprou uma garrafa, ele comprou uma água, botou a água fora, pegou o suco de laranja do copo e botou na garrafa para poder levar na moto para mim, porque eu queria um suco de laranja fresco. Claro. Eu não queria um prato, eu queria um suco de laranja fresco. Às 11 horas da noite não tinha como comprar laranja para fazer. Gente, e assim por diante. Então eu acho que essa experimentação, essa variedade, ela tem que ter. E a pressa, muitas vezes, né, Thaís, é inimiga disso. Sim, sim. Para você ter 4, 5 legumes na tua geladeira e fazer eles e não deixar eles estragarem já é um desafio. Quanto brócolis murcho. Quem nunca? Pra tudo quanto é lado, né? Umas cenouras assim meio... Engrugada. Gente, vamos dar uma grelhada isso aqui, que cru não vai dar. Não, isso aqui sinto muito. E são questões de necessidade também, né? Sim, que tem que ser contabilizadas, que tem que ser levadas em consideração, mas que, por outro lado, também existe toda uma informação nutricional importante envolvida, né? Que muitas vezes a gente negligencia em nome dessa pressa que é necessária para a gente ganhar dinheiro, que é necessária para a gente comprar remédio daí, certo? Claro, Consulta. Vamos economizar para comprar remédio. Né? Então, às vezes eu me indigno, assim, porque eu vou na fruteira, enfim, no mercado, gente, o quilo da banana é 2 e pouquinho, sabe? Não é muito difícil, ok, né? Vai comprar uma ameixa importada, é 14 conto o quilo. Sim. Vai, né? Semana passada eu tava morrendo de vontade de comer jabuticaba. Aquela que nasce do tronco da árvore. Gente, eu amo aquilo, amo. E daí o Guilherme foi nos escoteiros e disse, ai mãe, a gente subiu na árvore e pegou jabuticaba e comeu. E eu, cadê as minhas? Tu tem 4, 6 bolsos nessa calça, tu não encheu os bolsos de jabuticaba. Não, sobrou uma. Daí fui ali na fruteira e achei 17 conto o quilo, mas eu tava com tanto desejo, eu olhei para aquele, digo, misericórdia, não, hoje... tudo bem, hoje vai. Mas a banana é R$2, o quê? 2 e pouquinho. Então, a melancia, assim, o melão agora pouco nessa época. O quilo, né? Então, e aí você tem a possibilidade de comprar metade, 1/4 de uma melancia, né, para ela ficar fresquinha, porque às vezes uma melancia inteira para uma família é exagerado. Mas é muito mais fácil abrir um pacote, né? Com certeza, uma caixinha. E tudo é tão bonito, né? Cada dia mais lindo os pacotes, as embalagens. Embalagem desse tamanho, o negócio tá assim, olha, dentro, bem pequenininho, com 800 calorias. Gordura, hidrogenada e açúcar. Sim, e tudo isso vai fazendo, eu acho que a criança dentro de uma casa, ela acaba virando o centro de tudo, né? Ela acaba virando o membro VIP lá dentro. O reizinho, né? Como já dizia Augusto Cury. Como é que é o nome daquele outro? Aquele que diz quem ama educa? Isamitiba, adoro ele. Não, e daí você perde o controle, né? E também você não vai ensinar o controle, a autorregulação para uma criança, permitindo que ela seja o centro da atenção. Ela não vivencia, ela não participa daquela casa, ela não faz parte, a casa é dela. Isso. Então, se a criança tem condições de tirar uma roupa de uma secadora, por que não? Arruma a mesa, estica a cama, mesmo que fique embrugada. Fazer um suco, né? Jogar sua própria roupa no cesto de roupa suja. Esse é o cúmulo. Né? E fica, eu sempre digo, o meu filho, quando era pequeno, de repente eu via assim, a calça era o formato de um 8. Aonde ele tirava, a calça ficava. Eu olhava assim, mais um 8.
Também, é um processo, né? Sim, E... mas os pais não têm paciência, né? Um pouco para ver esse 8 ali no chão, para não me incomodar e não virar um inferno. Eu vou lá e junto, que é bem mais fácil. Eu acabo, sem querer, querendo, condicionando essa criança que alguém vai fazer, né? Então, mágica, né? Magicamente a roupa aparece no armário. Limpa, passada, cheirosa. Cheirosa. E organizada ainda. E a vida não é assim. Então, aí eu também estou ensinando essa questão da realidade da vida. Claro. Que é sacrificado, que é galgado. Todos os né? dias. Que se eu não vou trabalhar, eu ganho a conta. Se eu não vou trabalhar, não pago meus boletos. Simples. Sim. Né? E a criança também tem que saber e aprender, ser ensinada que tem um preço, né? Seja botar roupa no cesto, se só tem condição disso, seja de lavar as próprias cuecas, seja de botar a roupa na máquina, né? Os meus, nossa, há muito tempo eles aprenderam e... Ai, mãe, tá faltando cueca. Vem cá, meu bem. Amaciante é aqui, sabão é aqui. Prazer, a máquina. medida é essa. E não me use mais do que essa medida, porque senão a roupa sai dura daqui, porque né, eles têm essa mania de... Vai ficar mais limpa. Né? E depois é o seguinte, a hora que ficar pronta a máquina, ela até toca uma musiquinha. A minha é bem, bem chique. Toca uma musiquinha, não precisa nem se preocupar. Ela vai te avisar. Avisa, ela vai te avisar. Mas tu tem que tirar dali e estender, meu bem. Sabe o que é curioso agora que eu lembrei? Que diz que as máquinas que só lavam, principalmente essa de abertura em cima, assim, ela seca também. É só se deixar 10 dias a roupa ali, que magicamente ela vai aparecer seca. Socorro, eu acho que eles imaginam isso, né? Vai secar. Vai secar, vai passar, vai guardar. Ela vai fazer tudo. Outro dia, o meu filho adora camiseta branca. O Gustavo é bem estiloso, assim. Aí ele adora camiseta branca. Eu disse, filho, camiseta branca é o seguinte, meu bem. De vez em quando você tem que dar uma pegadinha no tanque, ó. Porque senão vira um encardume. Ai, mãe, não. Então tu vai perder. Porque vai pro lixo. Eu não vou fazer isso. Né? A Tata faz das minhas, mas as tuas, você tem tempo? Não, você que vai fazer. O teretetele tá lá. Pega o sabão de álcool e ó. Porque... E eles adolescentes mancham bastante também. Sim. Na parte de baixo do braço. E não, eu não tô judiando. Eu não tô... Sabe? É uma questão de você precisar, você querer, você gosta de andar bem vestido. Parabéns, fantástico. Mas tem um preço. Hoje mesmo a gente cogitava comprar uniforme, né? Eu disse, cote umas camisas lá, sabe aquelas camisas que você põe no varal e já veste? Sim. Porque eu não passo roupa. Então eu não compro. Raramente eu vou comprar uma roupa. Uma outra peça. Que precise passar, que precise ficar ali areando e não sei o quê. Eu não gosto de fazer isso, não quero fazer, então eu uso outro tipo de roupa. Sim. Né? Agora, né, ainda mais para uniforme, vamos comprar um uniforme aí que seja prático, que não precise passar, que não, né? Que facilite. Que facilite a vida. Então, a gente precisa pagar o preço, a gente precisa ensinar aos nossos filhos que eles precisam pagar o preço dos desejos que eles têm. Todo desejo envolve um sacrifício, um trabalho, um planejamento, uma renúncia. Uma renúncia. Uma renúncia. Eles precisam aprender cedo disso, sobre isso. Porque é muito difícil você deixar alguma coisa para trás. E quantas vezes na vida a gente vai precisar deixar? Várias coisas, né? E não é só o adulto. Não. Muitas vezes eu vejo que essa intolerância, a frustração que está acontecendo, né, com nossos adolescentes, com nossos jovens, com vários casos de depressão profunda, grave, né, culminando, né, em várias consequências, tem um pouco essa raiz, assim, né, de uma superproteção, claro, na melhor das intenções, porque nenhum pai faz pensando nessa consequência, né, e ninguém tá livre afinal, mas eu acho que essa exposição à vida real, eu sempre falo aqui para os meus clientes, né, peraí, mas na vida real é assim? A vida real funciona assim?
do jeito que essa criança está vivendo? Uhum. Não, então você está tapando o sol com a peneira, Sim. você está super protegendo, né? A mesa aparece pronta, assim, você clica, faz o, né? E a mesa tá... Não, você tá lá se estribuchando de trabalhar, ele tá lá no celular, por quê? E uma das, que nem a frustração que traz tantos problemas mais tarde, né? A frustração a gente consegue trabalhar num simples castelinho de areia. Perfeito. Fez o castelinho de areia, caiu, não deu certo, coloquei no baldinho, um lado ficou bom, outro lado não ficou bom. A criança tem que aprender sobre essa frustração e se autorregular e tentar uma nova estratégia para fazer aquele castelinho de areia. Se ele não quiser passar por isso, ele vai ter que desistir. Daí que vem A a renúncia. renúncia. Então, eu quero continuar ou eu quero seguir? E eu que vou ter que fazer essa conta. Claro. Porque eu tô fazendo essa faculdade porque eu quero ou porque o meu pai quer, né? Que mais, Thaís? Que outras brincadeiras, assim, você, Nossa, assim, pode dar umas dicas até? Porque, poxa, olha que fácil, né? claro. Não só, não precisa ir pra praia para brincar de castelo de areia, afinal, né? Sim, e tem tanta coisa simples, e acho que até o quanto mais simples, acho que Perfeito. mais divertido fica. Porque a gente tem, assim, no nosso dia a dia, bastante material não estruturado. A gente coloca bastante essa possibilidade para as Por crianças. exemplo, Aqueles carretéis que termina a linha, sim. a gente vai lá e cata, a gente sempre diz, né? Nasce um professor, nasce um catador de reciclado, né? Eu tenho uma professora minha que diz recursos pedagógicos. Ah, perfeito. E, nossa, que mais a gente tem CDs, a gente tem toquinho de madeira, aquelas negócio de Pringles, de batata. Sim. Porque o que eu combino com meus pais? Gente, sempre que vocês tiverem uma embalagem legal, lá guarde e tragam pra gente. Então, eles vão trazer garrafinha de água. Então, a gente monta espaços com vários elementos. E dá para fazer também outros, criar materiais dali, o Claro, que é também um recurso fantástico a partir dali. né, de criatividade, de resiliência. Outro dia eu fiz aqui com um cliente meu uma maquete, não, uma máquina de papelão, de craft, de manivela que expulsava a figurinha. Nossa. Então, toda de papelão, inteira de papelão, né? Recortava, media e tal, ia montando, colando e tal. A gente fez junto, cola quente e cola e papelão, basicamente. E elástico, que daí gruda na figurinha e com a manivela lá. Sabe? Como se fosse uma coisa de carta, Vai assim. funcionar mesmo? Funcionou mesmo. Funcionou mesmo. Nós passamos, se não me falha a memória, umas 3 ou 4 sessões fazendo a máquina. Ah, tá, mas Desde a gente via o vídeo no YouTube e programamos, a próxima catamos o etapa. material. E isso também foi muito legal, porque a gente trabalhou também essa questão da paciência, da resiliência. Do Não é numa hora que processo. fica pronto. Você quer uma coisa complexa? Exige planejamento, exige execução. Primeira coisa, temos os materiais? Não. Então, temos que catar o papelão. O que mais que vai? Ah, vai cola quente. Pode deixar, esse eu tenho. Vai tesoura, vai estilete, vai canetinha, vai borrachinha de dinheiro. Ah, eu tenho borrachinha de dinheiro. Então, você trazemos tudo na próxima aula, a sessão. Beleza. Aí começamos. Primeiro recortamos todos os papelões das medidas, né? Fizemos o mise en place, que né? Eu digo lá em casa. Primeiro veja se tem os ingredientes, bota tudo em cima da mesa para depois nós começar a fazer. Visualiza. E aí fomos etapa a etapa. Então, e ele empolgadíssimo, né? E realmente era algo que ele precisava muito, essa questão da resiliência, da paciência, né? De respeitar o processo, como você disse. Então, esses materiais aí de sucata, né? Reciclados, pode render muita coisa. Nossa, e rende horrores, assim. E é quando a gente vê realmente eles produzindo a partir da própria cabecinha, do próprio pensamento. Criatividade, raciocínio, planejamento. E é onde a gente consegue também ver parte da socialização. Porque muitas vezes eles constroem uma torre em 3, 4. Daí um vai lá e coloca um derruba, então eles têm que mediar esses conflitos também. Que é fantástico. O professor sempre fica perto, mas muitas vezes eles se resolvem sem essa interferência. Sem interferência. Se precisar da mediação, o professor faz a mediação, mas se não precisar, deixa que eles vão aprendendo. E esse convívio dos mais velhos com os mais novos, né, Thaís? É incrível, porque a gente trabalha
com as turmas de meio período, porque hoje em dia tem muitos pais assim, ó, que entendem o brincar como uma ferramenta importantíssima na infância, tanto o brincar livre quanto o brincar estruturado, né? E então eles têm procurado outros espaços além da escola regular antes dos 4 anos. E isso é muito importante porque a gente consegue desenvolver um trabalho muito legal. Então, lá na Lili, a gente trabalha com crianças entre 2 e 7 anos no mesmo ambiente. São até 10 crianças durante um período. E 2 professoras. A gente trabalha com uma professora para cada 5 crianças e eu que estou sempre por lá, né? Que eu faço mais essa parte motora com as crianças. E eles aprendem a se respeitar. Eles aprendem a entender o limite. Eles aprendem a observar. Eles aprendem a se retirar. E os pequenininhos fazem a mesma coisa. Se eu não posso com aquele, eu não vou. Melhor não pode que o diabo fuja dele, já diz o ditado. Isso. E também observam muito, né? O grande já consegue pular da borda da piscina de bolinha para o chão. Vou tentar. Vou cair? Estímulo. Provavelmente. Vou cair em pé? Provavelmente não. Mas é aí que eles vão aprendendo e vão testando outras estratégias, né? Perfeito. Não consegui pular, vou descer pela rampa, vou descer pela escada. E sabe que agora eu lembrei, estava comentando ali da tua sessão do menino, que vocês fizeram a máquina. A gente imagina, né, a psicóloga. Tá, então a psicóloga, então, não é só ficar conversando e um deita e um... Que eu acho que daí o que acontece com o brincar, né? Mas o professor vai dar um brinquedo e vai deixar as crianças. É muito fácil trabalhar. Mas e a proposta, e o planejamento, e esse observar? Porque é muito difícil você observar e não interferir. Muito difícil. Porque a criança quer montar um carrinho Você já com um sabe bloco. como é que faz, você já tá careca de saber como é que Nossa, faz. eu consigo resolver esse problema para ele muito rápido. Mas eu preciso deixar ele quebrar a cabeça para ter aquele processo, para entender como aquilo funciona. E automaticamente, quando ele conseguir, ou do jeito que ele conseguir, ou ele vai imaginar, talvez, fazer um faz de conta que aquilo virou um carrinho, é onde realmente acontece o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento. Sim. E se tem interferência de um adulto, vamos É colocar abortado. A roda, exatamente. Pode dar todo o processo, talvez limitado. Mas o adulto, ele dá resposta, o adulto corta toda a fase de como fazer, como chegar nesse resultado. Né? Ele corta toda a fase de como chegar nesse resultado. Porque é isso que ele está aprendendo quando ele está tentando, né? Quando ele coloca errado. Eu canso, né? Porque eu, particularmente, né? Eu sou gestalt terapeuta e a minha formação, assim, ela é muito da experiência, né? Essa abordagem, ela é muito do experimento. Então, não faz muito sentido para com a criança ficar ali conversando. Às vezes, a criança tem essa necessidade, né? É uma questão, é uma demanda, por exemplo, transformar sentimentos em discurso, entender o que sente. Então, a palavra, o discurso, vem muito bem a calhar e a gente conversa sim. Por exemplo, tem uma situação, né, de uma criança com ansiedade social, muito tímida, muito. Então, ela já tem essa habilidade do jogar, do brincar. O problema dela é o conversar, é o puxar assunto, é o se expressar. Então, a conversa tem tudo a ver com essa terapia. Agora, tem outras crianças que muito pelo contrário. O problema é que ela é muito competitiva, ela não sabe perder, ela se frustra, ela chora. Então, o que eu tenho que fazer? Expor ela ao jogo competitivo. e eu sempre, assim, os jogos, né, quando eu brinco, quando eu jogo, é real. Eu também sou competitiva. Eu também quero ganhar. Eu também quero ganhar. Então, não existe tapação de sol com a peneira de que eu vou deixar ele ganhar. Negativo. Se ele ganhou, hoje mesmo eu joguei stop com uma criança, ele tem 9, se não me falha a memória,
E, e ele me ganhou por 10 pontos, mas ele me ganhou. Tô até ainda tô trabalhando, né? Da frustração. Deu 185 a 175, mas a princípio ele somou 175. Eu que tive que dizer, não, é mais 10 aqui, ó, você me ganhou. Você não somou esse aqui, você me ganhou. Deu 185, eu fiquei com você. Eu ganhei, sim, você ganhou. E a Parabéns. autoestima. Meu Deus. E E autoestima. aí ele, malandrinho que só, era o stop, por exemplo, letra M. Nome, ele colocava MA, mas ele não sabia um nome com MA. Ele só colocava o MA. E aí, nome. E ele, qual que você fez? Diga você primeiro, meu bem. É a tua vez. É a tua vez. Primeiro você. E ele, Maria! Eu, Tá bom, tá bom. Não, gente, é incrível, incrível. Mas ele bolou uma estratégia. Não, ele bolou a estratégia e conseguiu, deu certo, capacidade de improviso, parabéns. Depois, em outra situação, lá era o Y. Poxa, Y, né? Me poupe. Aí ele falou o nome lá, e não era com Y, era com W. Eu, isso aí não existe. Esse nome, acho que era o time de, sei lá que nome que era. Era uma marca. Daí eu digo, essa marca não existe. Fui procurar no Google, temos celular, vamos usar, né? Fui procurar, não existe. É com W essa marca que você está falando. Não. X. Aí falou outra marca lá, que daí ele lembrou. Eu disse, pois é, mas essa você não escreveu. Risquei no stop dele, essa você zerou. Ele ficou me olhando assim. Não é a regra? Regras são regras. Eu vou ficar quieta? Ai, tudo bem. Agora você lembrou. Mas não é, stop não é assim. Não é para falar não é para falar quando vai contar os pontos. É para escrever quando cada um tá pensando. Depois que falou stop, né? O próprio nome já diz. Pare. No tempo determinado. De escrever. Então, essa coragem de confrontar a criança, de dizer não. Não, isso está contra as regras, porque a sociedade não vem com um monte de regras, Thaís. Vem todos os dias. E aí o adolescente não aprendeu isso. Aí ele quer a todo custo. Daí ele rouba. Claro. Daí, sabe, 1000 formas de conseguir o que eu quero, né? Porque eu não sei lidar com o não, porque eu não sei respeitar o processo, porque eu não construí isso. Então, essa coragem de falar o não para a criança, de realmente, claro, conforme a idade, a gente vai adaptar, obviamente, eventualmente, né, que nem ali quando ele falou Maria, ok, eu sabia que ele não tinha lembrado da Maria antes, mas ele fez essa, então até ali, beleza, sim, existe um jeitinho, até aí vai, mas se a gente ceder sempre, né, se a gente disser amém sempre, então, acho que isso é muito importante, assim, eu vejo muitos pais, não sei se vê também lá na academia, assim, muitos pais quase que com medo, assim, de confrontar e, de repente, fazer um pitizinho ali no restaurante, dizer não e a criança chorar. Deus o livre, se a criança chorar, então é porque eu sou uma péssima mãe e não sei lidar com a birra do meu filho, porque ele tá chorando. Como é que você vê isso lá? Eu sempre digo assim, quando a gente encontra um equilíbrio, é muito mais fácil. E o que a gente sempre procura conversar com os pais é para não banalizar o não, mas você precisa colocar um limite. Porque a gente encontra muito, principalmente pais novinhos, tudo é não. Então, quando você fala um não que realmente ou a criança se colocando em risco, ou está colocando em risco outra criança, enfim, né, várias situações, ela não interpreta, ela não entende, porque... Não leva a sério. Não leva a sério, porque sempre tudo é não. Então, eu vou fazer também, porque vai ser não, vou fazer. E também você não ser permissivo demais. Porque daí você não estabelece um limite. Eles não começam a entender que o pai e a mãe, enfim, o avó, o avô, quem cuida, é o responsável. E tem que ser respeitado. Exatamente. Existe uma hierarquia. Exatamente. Porque eu sempre digo assim, pai e mãe não é parceiro. Pai e mãe precisa ser pai e mãe. Então, o pai e mãe é que vai fazer a parte chata.
É o pai e mãe que vai cuidar para ver se o dente está bem escovado, para ver se está limpo, se não está, se a orelha limpou, se a orelha não Nem que limpou. seja por amostragem. Sim, Eu precisa. sempre brinco, pode ser por amostragem, não precisa ser todo dia. De vez em quando você dá uma incerta, quero ver. Sim. E até uma situação bem curiosa que uma mãe disse: meu Deus, eu não consigo escovar o dente dele, e depois do almoço, não sei o quê. Eu disse: mãe, calma. Primeiro, uma família que tinha uma situação de vida bacana. Se você escovar só de noite, será que a gente vai ter muito problema se você não escovar? Se deixar ele escovar de manhã, se deixar ele escovar depois do almoço, e só à noite você interferir? Será que não vai ficar mais fácil, ao invés de se arrumar 3, 4 brigas por dia? Né? Até que ele vai E aprendendo. porventura, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, faz uma avaliação no dentista para não deixar o problema acumular? Daí ela parou, pensou. Eu disse: não fica mais fácil? Ela disse: realmente, porque a sociedade também impõe que a gente precisa ser pais e mães Não, a gente perfeitos, tem que ser perfeito, né? comida perfeita, roupa perfeita, Tudo, aparência perfeita, dentes brancos, hálito fresco. tudo, cabelo impecável, sem frizz. E além da criança Impossível, ter que estar assim, os pais têm que estar assim também, né? impossível. E se a criança for assim, ela não é criança, né? Ela é uma estátua. Claro. Então, à medida que você está permitindo que ela escove os dentes de manhã e de tarde, você faça por ela à noite ou mesmo supervisione, você também está dando a chance, primeiro, dela relaxar. Uhum. Porque, cara, você sabe que a primeira vez que eu escutei, que eu li na Bíblia, tem um versículo, acho que é em Provérbios, não lembro, que diz assim: pais, não irriteis vossos filhos. Eu disse, amém, Jesus. Pelo menos um versículo que fala aqui dos filhos, porque, né, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. Você tem que baixar a cabeça e amém, amém. Tá. E os pais que são mala, daí faz o que com eles? Mas tem um lá também, não é os 10 mandamentos, mas tá lá. Pais, não irriteis os seus filhos. E a gente irrita Por as qualquer coisa. crianças por causa disso. E às E a vezes por criança qualquer não coisa. faz daí por birra. Sim. Por estar sufocada, por causa daquela encheção de saco, aquela repetição. Né? Então, uma vez que você relaxa um pouco com isso, você também permite que a criança baixe a guarda para que de noite você ensine. E durante o dia ela tem a oportunidade de treinar. Claro. Como que eu encaixo a escova no dente? Se eu coloco para cima, se eu viro a mãozinha, se eu testo com a outra mão. Tem uma palestra do Clóvis de Barros Filho que ele fala: ensinei 14 anos esse praga a escovar os dentes. Insisti 14 anos, filho, vai escovar os dentes, filho, vai escovar os dentes. Meu Deus, filho, você bafo de leão, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, até que chegou uma piriguete. E do nada ele aprendeu a escovar os dentes. Não preciso mais encher o saco. 10 vezes por dia ele escova os dentes agora. Simples, tá aí, pronto, acabou, resolvido. Né? E geralmente é assim, a gente só aprende quando a água bate na bunda. É né? verdade. Então, é claro que a criança... Outra coisa, não sei se você pega lá, porque ele não arruma o quarto se eu não mandar. Tá mandando todo dia. Não precisa falar mais nada. Ai, são Não tão vai bonitinhos, né? Não vai arrumar, né, Thaís? Não vai. Sinto muito. Não é só teu filho. Não é, gente, acontece nas casas reais também. E muito legal essas situações, né? Porque eu vejo, porque a gente também trabalha lá na Lili, além desse meio período de estímulos, a gente também trabalha com aulinhas de 1 hora, principalmente com aulas de bebês, então de 6 a 12 meses. Ai, deve ser um sonho. É um encanto, porque toda aula eles aprendem alguma coisa nova. E daí a partir dos 13 meses até 24 meses também. Então, é e essa aula, as mães, os pais ou as tatas ficam junto. Então, participam junto. E a gente vê tanta troca entre eles, entre elas, que é uma coisa muito real, é da vida real. E uma tem vergonha porque a filha faz birra no mercado. Então, eu não vou mais levar no mercado. Mas a outra mãe contou que a filha faz birra e ela deixa chorar lá no mercado. E daí, de repente, a outra mãe diz, se abre, Levei. vou levar também. E a sociedade precisa olhar a criança como criança. Eles não são mini adultos, eles são crianças. É a primeira vez que eles estão vendo muita coisa, é a primeira vez que eles estão experimentando muita coisa. Perfeito. Então, se a mãe está lá com uma criança, o pai,
uma criança fazendo birra no mercado, gente, dá uma olhadinha e passa. Uhum. E deixa lá. Porque a criança vai sobreviver, aquele pai e aquela mãe também E vai sabe sobreviver. quem que tá olhando para essa criança? Quem não tem filho. Exatamente. Espera ter filho. A hora que as pessoas começam. Você vai ter. Não, Espera os 2 anos. Detalhe, não é querer rogar praga. Não é rogar praga. É apenas a lei da vida. O que tu reparar, teu filho vai ter. Exatamente. Eu sempre digo, espere os 2 anos. Calma, pessoal. E eu tenho muitas crianças de 2 anos. Eu tenho muitas. Eu acho que eu devo ter umas 12 crianças de 2 anos. E tá todo mundo naquela fase. Terrible too. Nossa, e é de tudo, de tudo, de tudo. Tudo eles implicam, tudo tá ruim, nada tá bom, nada eles querem. Eles querem só do jeito deles. Eles Agressividade. muito, Você começam as joga no chão. mordidas, começam os puxões do cabelo, começam os arranhões. Enfim, mas é da criança. Tá normal. Tanto que tem um nome para essa fase, que se Sim. chama Terrible Two. Terrible Two. os terríveis 2 anos. Sim, Né? imagina, agora é a primeira vez que a criança está aprendendo. Aprendendo não, que ela entende que ela tem a possibilidade de dizer quero ou não quero. Faço ou não faço. É a primeira vez. Então ela está descobrindo, ela está experimentando, ela está se experimentando. Ela está experimentando o outro, a professora, o pai, o vô, quem pode, quem não pode. E psicologicamente, né, é a fase que a criança se descobre como um ser separado da mãe. Sim. Né? Então, essa questão de não ter alguém ali 24 horas por ela, né? De ter que se virar sozinha, de se descobrir até como corpo. Claro. Né? Daí vem o desfraude também na mesma época, né? Então, quer dizer, vinha, né? Porque agora tá um pouco mais assim, mudou um pouco, né? Mudou, Thaís? mudou. Quando eu tive os meus, o certo era nos 2 anos. Agora Sim. parece que deu uma flexibilizada. Entre 2,5 e 4 é esperado o desfraude de uma criança neurotípica. E a gente sempre costuma dizer que o desfraude é neurológico, a gente não desfrauda uma criança. A criança se desfrauda, né? Mas aí tem grandes nuances. Claro, né? você não pode não enxergar. Isso, e não mostrar os caminhos para essa criança. Eu tenho que ensinar onde é o banheiro, eu tenho que ensinar para que serve o vaso, eu tenho que ensinar para que serve a parte da frente, eu tenho que ensinar para que serve a parte de trás. E é aí que eles vão aprender. Tá atento aos horários. Tudo. E é o nosso trabalho fazer isso. Sim. Né? A gente precisa, enquanto pais, fazer isso. Enquanto pais. Enquanto Ainda pais. bem que você falou. Achei que era o meu trabalho como psicóloga. Não, enquanto... Também, porque a gente dá essa assessoria, né? Claro. Mas muitas vezes eu vejo que os pais acabam... enfim, achando, de repente, se iludindo que a criança vai fazer sozinha. Sim, e né? que a escola vai resolver o problema. E outra a coisa... creche vai resolver o problema. Não, mas ela não faz, então voltamos para a fralda. Mas às vezes, né, já passou dos 4 anos, e aí? Então, às vezes, se sujar também é um processo onde a criança se percebe suja e não quer mais aquela situação. E o que você pode fazer para evitar traumas, né? Na minha opinião. Vai para um ambiente, até eu conversei isso ontem com uma mãe. A criança está no processo do desfraude. Ela já está entendendo que algumas vezes ela já consegue algumas vezes dizer eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Mas tem vezes que ainda não, e acontece os escapes. Então, se você vai para o parque, se você vai no mercado, se você vai na casa da avó, se vai para levar para a escola, leva de fralda. Para a criança não passar aquela situação de vergonha. Para ela não entender que o xixi e o cocô é uma vergonha. E para você também não se irritar. Claro. Né? Você vai sair. É que nem o celular, mesma situação. Você vai no restaurante, dê o celular para a criança, para você jantar em paz com teu marido, com teus amigos. Claro. Ali é o momento. O que não é momento? É o todo dia. Né? O que faz mal é que nem comer porcaria. O problema não é comer porcaria. O problema é comer porcaria todo dia, né? Tudo que é em excesso. Não, é sempre o equilíbrio, né? Sempre o tal do equilíbrio, Thaís, que é tão difícil, né? E sabe o que também contribuiu para que esse desfraude tenha avançado um pouquinho mais, né? Porque eu lembro que a mãe dizia, mas você desfraudou com 1 ano, teu irmão desfraudou com 10 meses, a tua irmã demorou um pouco mais, 1 ano e 2. E a gente não vê criança de 1 ano e 2 não vê. Bem difícil. Mas qual que era a tecnologia da fralda? Que, por exemplo, eu usei.
ela era incômoda, ela pesava, tinha que trocar muito mais vezes, As nossas mães tinham que lavar no tanque, tudo. E as mães também estavam em casa, muitas estavam em vezes. casa mais atentas, mais Claro, tinha um perceptivas. tempo para levar 35 vezes Tinha essa mais criança no banheiro, rede, de porque tinha apoio. avó, tinha tia, tinha não sei quem, Hoje em dia tudo né? incomoda também, né? A sogra incomoda, a avó incomoda, o vô incomoda, a tia incomoda, todo mundo incomoda, gente. Mas acolham essas pessoas, porque essas pessoas querem o bem do teu filho. Verdade. E é com elas que a gente se socorre. Claro! E assim, com ele está seguro. Exato. Elas vão amar, às vezes, até mais do que a gente. Sim. Né? Então, toda a tecnologia dessa fralda, hoje a gente faz uma atividade com gel de fralda. E eu comprei uma fralda, pra gente ter lá na Lili, uma fralda de marca mediana. Não era nem a ruim, não era nem a top. Aham. Mas a gente conseguiu colocar dentro de uma fralda 3 litros de água com corante. Olha só. Eu nem sei se uma criança chega a fazer 3 litros de Não, xixi dá num para ficar o dia dia. inteiro frouxo. Claro, imagina, e era uma qualidade mediana. Você imaginou uma fralda com toque de algodão, com um gel maravilhoso, com um negócio que não aperta na Total cintura? Care Por Blaster que, Master. por que essa criança vai se desfraldar antes? Por que esse sistema digestivo ali, o final, né, no intestino, por que ele vai amadurecer? Você tá tudo muito confortável. Exato. E para os pais também, que não precisam Claro! lavar, que não Nossa! precisam ficar ali um tempão com a criança junto Uhum. ali no piniquinho, que não precisa, né, aquela situação de ir lá, né, limpar, Sim, às vezes faz na calça e vai, né, vai tirando e vai andando pela casa e arrastando, tudo. né, quando você vê Quando elas dão um sapatinho em Jesus de si, né? No misericórdia, xixi ou no cocô, né? acontece, eu passei por isso, acho que Uhum. toda mãe. Todos esses fatores contribuem para que esse desfraude aconteça um pouco mais tarde. Mas também tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo e eu acho que essa flexibilização, ela também aconteceu, por exemplo, para a alfabetização, que Claro. antigamente, né, você tinha que ser alfabetizado na primeira série, né? Eu Uhum. fui alfabetizada antes. A gente vê isso Uhum. acontecendo ainda em algumas escolas particulares, mas principalmente na rede pública, estendeu-se até o terceiro ano, Uhum. entendendo que existe essa possibilidade, né? Porque cada caso é um caso e Claro. cada criança tem um tempo, né? E da mesma forma para o desfraude, né? Eu Uhum. acho que então fica essa dica, talvez, né, de observar se o teu filho até os 4 anos, então, está nesse Uhum. processo e de repente, então, se cercar também de profissionais que possam te auxiliar, porque sim, cada caso é um caso, Sim. lógico, né? Tem pais que aceleram mais, tem pais que não se ligam tanto, Uhum. né? E aí a gente pode também dar algumas dicas, não só porque entendemos e estudamos, mas também porque já Sim. tivemos crianças e eu acho que isso, né, Hum. Thaís, não E sei, me parece crucial, assim, em alguns momentos, porque você sim. viveu essa Uhum. Você experiência, né? sentiu. Você sentiu a frustração, Uhum. né? O Gustavo, por exemplo, quando ele tinha 2 aninhos, a avó falou, a avó paterna dele falou: Gustavo, você tem que fazer xixi de pé, vai mirar aqui na formiguinha, vai fazer na formiguinha, Uhum. e a partir dali ele não usou mais fralda, nem Uhum. para xixi, nem para cocô. Nossa, fantástico. E eu, meu Deus, fogos de artifício, né? Uhum. Quando foi o Guilherme? Meu Senhor e meu Deus, fiz tudo igual. Não E funcionou. tudo diferente E também. não E funcionou. várias tentativas, foi dos 2 aos 3. E depois os 3 ainda com escapes, mas eu achava na época que tinha que ser aos 2, né? Então Uhum. agora é um pouco diferente. Mas até pressão de mãe mesmo, né? Mas e Uhum. ainda assim alguns escapes ao longo dos anos, né? Tem Sim. crianças que mesmo mais velhas, além dos 4, ainda tem esses escapes, né? Às vezes a gente até orienta fazer, né? Ter um colchão com capa Uhum. impermeável e tal, né? Para amenizar. Às vezes até consulta médica precisa Uhum. fazer. E também a gente analisar caso a caso a questão. Muitas questões influenciam o sistema urinário de uma Claro. criança. Às vezes tem crianças que já passaram pelo desfraude, já desfraudaram e de repente acontece alguma coisa, nasce um irmãozinho, morre não sei quem, morre o cachorro, se muda, não sei o que, os pais estão brigando, sei lá o que lá.
volta, Acontece uma regressão, né? regride. E o que a gente trabalha bastante nessa questão, eu gosto de trabalhar nessa linha assim, de não aterrorizar os pais, mas também não deixar muito confortável. Então, né, o caso, por exemplo, da criança engatinhar, a gente sabe ali que a gente tem até 10 meses, mas eu não vou esperar os 10 meses para me preocupar. Eu vou observar se essa criança está dando sinais de que ela vai engatinhar. Perfeito. Né? 1 ano e meio é o limite para o caminhar. Mas se eu perceber que essa criança chega para mim com 1 ano e 4, 1 ano e 5 e não está dando os sinais de que ela vai caminhar, eu já Precisa ser oriento, estimulada. exatamente, eu já oriento, talvez para uma fisioterapia, para uma osteopatia, para um pediatra, para ver o que está Perfeito. acontecendo ali. Perfeito. Né? O caso do desfraude, 4 anos é o limite, mas minha criança está bem no processo. E ela acabou de fazer 4 anos. Deu 4 anos, ela está com um problema. Claro, Não, claro. talvez possa ser 4 anos e 1, 4 anos e 3, mas a gente tem que observar tudo se ela está dando os sinais que ela vai fazer. Sinais de Né? prontidão. Tudo, os sinais de prontidão. Né? Isso vai acontecer para escrita, vai acontecer para socialização. Tudo. Ela está dando os sinais, dando os sinais de que vai acontecer. Isso que você está falando se chama marcos do desenvolvimento, Marcos né, do Thaís? desenvolvimento. Que a gente, né, vive também falando aqui na clínica porque, né, a gente faz muito processo de avaliação neuropsicológica. Uhum. Então, o que é normal e o que não é? Ok, primeira coisa, depende da idade. Uhum. Né? Então, eu já atendi crianças de 2 anos e pouco, né, até, sei lá, 70 e poucos, nem sei direito de que. Não, 80? Mas, então, de acordo com a idade, tem o seu normal, que engloba uma faixa etária, né? Um período, que não é exatamente ao fazer aniversário, Sim. não é exatamente, né, naquele dia. Então, a partir do momento que a gente percebe que não está funcionando dentro de uma certa regularidade, normalidade para aquele período, então a gente precisa, de repente, fazer uma avaliação mais criteriosa para saber, né? Porque você falava antes, por exemplo, até 4 anos para crianças típicas. E como é que é para crianças atípicas? Você atende ali também? Atendemos também né, autistas. Eu tenho crianças com a trissomia 21. Eu acho que são os principais, TDAH. E você TDAH é uma epidemia, né? Não tem... E você sabe que muitas crianças chegam com diagnóstico de TDAH, por exemplo, estudam à tarde e diagnóstico de TDAH. E de manhã a gente dá tanto estímulo para essa criança que quando ela chega à tarde, ela consegue se regular melhor na sala de aula. Então, a criança também fica dormindo, fica deitada, não ter o estímulo certo, no período certo, acordar muito tarde, não come direito, vai influenciar. Óbvio. Né? E talvez aquela criança não tenha TDAH. Talvez. Ela só não está tendo as suas necessidades atendidas. Muitas crianças que vêm com essa demanda, né, que os pais acham que ou que às vezes vem encaminhado pelo médico, porque hoje em dia eu vejo que está muito legal assim essa parceria do médico, seja neurologista, seja psiquiatra ou pediatra, com os psicólogos, né, principalmente neuropsicólogos, porque antigamente você ia no médico, você tinha uma consulta lá de 15 minutos e você falava que teu filho A, B, C, D e E, TDAH, tá aqui a Ritalina. E um remédio. Hoje não mesmo. Não. Uma avaliação responsável envolve uma avaliação neuropsicológica. Sim. E a medicação, perdão. E muitas crianças, não só para concluir, e muitas crianças que vêm com a demanda, a gente vai fazer o processo de avaliação neuropsicológica e não é. Não é. Ou porque a alimentação não está correta, o estímulo não está correto, ainda pode estimular, ainda está na fase de desenvolvimento. Enfim, 1000 fatores, questões emocionais que a família passou, que os pais nem tchum, porque às vezes a criança não vai dizer, mãe, você tá brigando demais com o pai, você tá gritando demais com ele, você acha que eu tô dormindo no quarto ao lado, mas eu tô acordado, tô vendo tudo, tô com medo, tô insegura, por isso que eu tô fazendo xixi na cama. A criança não vai falar isso. Sim. É por isso que eu tô batendo no coleguinha lá na escola. É por isso que eu tô com a pulga na cueca e não paro quieto. Claro. Né? Então, muitas vezes, todas essas situações e as mudanças, elas sempre ocorrem na nossa vida. Né? A gente tá sempre mudando, sempre né? Eu adoro, tem até um livro do I Ching que tá até de apoio ali pro monitor. A única coisa certa na vida é a mudança.
É a única coisa. Eu sempre digo assim, a vida não tá nem aí pro teu planejamento, né? Exatamente. E essas mudanças, muitas vezes, para a criança, quando não são bem manejadas, elas bagunçam, Claro. desorganizam, né? E a própria, porque a criança, ela não sabe de tudo o que está acontecendo Uhum. e nem precisa saber porque ela é uma criança, né? Tem coisas que a gente vai filtrar para falar, mas o problema é que ela cria nesta lacuna que ela não sabe e cria um monstro, Uhum. né? Que nem aquele monstro que tá lá quando a luz está apagada Sim. e a chuva tá lá fora, o barulho é um monstro, com certeza é um monstro, até que se acenda a luz. Uhum. Aí a criança vê que não é um monstro e ainda assim quando apaga de novo é o monstro que voltou, né? Então a gente precisa posicionar essa criança, a gente precisa dizer, filho, a mãe e o pai não estão bem de fato, né? A gente está cogitando se separar sim. Na verdade, você já está quase assinando os papéis, né? Uhum. Claro que você não vai falar se houver possibilidade de reconciliação, evidente, Sim. né? Ou, filho, a gente está pensando em se mudar Sim. lá para tal lugar, vai ter isso, vai ter aquilo, mas teus amiguinhos, blá, 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 a gente vai vir, né? Ou, enfim, mil situações, que nem eu falei, cachorro morre, sei lá o quê. São situações que vão acontecer, que vivem acontecendo, mas que precisam ser acolhidas e participadas Uhum. ao filho. Porque ao mesmo tempo que eu vejo que em muitas situações os pais tratam o filho como reizinho e a casa gira em torno dele, Claro. em algumas situações a criança está alheia e não está sabendo, e aí ela cria essa insegurança que vai causar, e ela sabe, a criança sabe, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe que alguma coisa está errada. Viu? E ela sabe porque, se, por exemplo, uma das professoras, né, ou eu, ou uma das outras duas professoras, não está num dia legal e o rosto está mais fechado e ela está se comunicando de um jeito, gente, aquele dia eles tocam o terror, porque a criança é capaz de reconhecer microexpressões faciais, né? Perfeito. Então, E ela fala. e eles vão atucanar o dia inteiro. A melhor coisa é você se retirar um pouco, tomar uma água, Se autorregular. se autorregular, dar uma respirada e volta. E senta. Eu sempre digo assim, sente no tatame e chame eles para perto que vai dar uma melhorada. Porque mas imagine dentro da casa. Sim. Imagine se eles reconhecem a professora, que eles passam 4 horas, talvez, Sim. no dia. Imagine se o pai e a mãe eles não vão reconhecer. Perfeito. E aí também ser honesto, né, Thaís? Claro. Ai, não, mãe, não tá legal. Não, mãe, não tá legal. Hoje não, filho. Uhum. Sabe? Ai, tem que brincar, porque tem que brincar, porque tem que... Tem que nada. Você tá bem para brincar hoje? Uhum. Porque se não tiver bem e vai fazer por obrigação, Uhum. irritada, não brinque. Uhum. Vai ser pior ainda que o Claro, soneto. claro. Né? Eu, por exemplo, o Guilherme às vezes vem, ai, mãe, vamos. Agora ele nem me convida mais, mas, por exemplo, jogar no computador. Não me convide, Uhum. eu não gosto de jogar no computador. Quer jogar Uno? Eu adoro. Uhum. Aí vamos. Aí vamos. Aí eu adoro, aí eu Uhum. quero, né? Muito prazer. Agora, para mim, passar raiva e fazer para agradar, Uhum. porque ele é o reizinho, porque eu tenho que brincar com meu filho, não. Não, porque tem que ser bom pros Claro. dois. É uma relação. Então, se eu tô tapando o sol com a peneira e tô fazendo só por ele, tá errado também. Tá errado também. Né? Não, com certeza. E eles também têm que aprender desde cedo, porque todo Exato. mundo tem gosto, todo Na mundo vida tem real. vantagem, todo mundo tem desgosto, né? Perfeito. E já lida com a frustração e já é outra coisa que tu ensina ali. Exatamente. Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre problemas. Problemas que de repente você detecta e que podem ser prevenidos através da estimulação da psicomotricidade. Uhum. A gente vive muitos casos hoje em dia do torcicolo congênito postural, que isso acontece lá dentro do útero da mãe. Então a gente diz, coloca teu filho no tummy time, coloca ele na posição de bruços, mas de repente essa criança tem um incômodo, porque ela estava numa posição incômoda, né? Ela estava numa posição encolhida dentro do útero. Então quando ela sai, às vezes tem alguma contratura muscular ainda, ou até mesmo um torcicolo congênito, né? Se essa criança for avaliada, se, por exemplo, você colocou teu filho no tummy time, ele 3, 4 dias de ter nascido. Decifra. Calma.
Tummy time? Ah, tá. Tummy time é a posição de bruços. Ah, tá. É quando você coloca o bebezinho de Em barriga decúbito para ventral. baixo, decúbito ventral, Ok. que é onde ele começa a ter o estímulo para fortalecer cervical. Perfeito. Aquela história do desenvolvimento cefalocaudal. Ok. Então, a gente começa ali no pescocinho, né? Dando essa estrutura, e ele precisa ficar no tummy time, que é a posição do bruços, do decúbito ventral, para que ele consiga fortalecer esse pescocinho. E daí, né, os marcos de desenvolvimento, a gente vai acompanhando isso. Isso a gente tá falando do quê? 3 meses? Nada, estamos falando de dias após o nascimento. Não, Dias. na minha época era enrolado no cuero, né? Mentira, eu tô brincando. Era amarrado, Bem que minha era mãe amarrado as queria mãozinhas. que os meus ficassem, mas não, Não, eles. como é que é com as mãozinhas assim, né? Só que não. E não, a gente tá falando de dias, assim. Quanto Ok. antes você colocar nessa criança no tummy time, antes provavelmente ela vai ter esse. Ou mais tempo ela vai ter para ela fortalecer essa cervical. Para que ela chegue nos 3 meses fazendo um apoio bem bonito, Perfeito. né? De Porque o cervical, na 3 posição. meses é o tempo em que ela deveria já segurar o pescoço. Por isso que eu questionei. Isso, o limite. Ah, tá. Mas daí a Entendi. gente tá falando em está dando sinais ou não. Perfeito. Ou nos primeiros dias ali, tento colocar, a criança chora, muito incômodo, muito incômodo. Tá, no chão não vai, tenta no colo, não vai, tenta na coxa, não vai, tenta no travesseiro, não vai, não vai, não vai. Passa muitos dias, essa criança não evoluiu de 1 para 2 minutos, passa muitos dias, ela não evoluiu de 2 para 3 minutos, né? Isso são várias vezes por dia que você tem que tentar. O que pode estar acontecendo? Essas contraturas musculares, né? Se a criança for avaliada por um profissional até 30 dias, e é um período muito curto, porque eu digo assim, se for uma mãe de primeira viagem, 30 dias, talvez a mãe não saiba ainda nem o nome dela de volta. Perfeito. Né? Então Concordo. é muito rápido. Então, se não tiver esse olhar clínico de uma pessoa que entenda e que possa fazer essa avaliação para encaminhar, pediátrica, fisioterapeuta, osteopata, consegue ortopedista, fazer. pediatra. Sim, hoje em dia, assim, dependendo de como está a criança, ou pelo menos fazer uma avaliação, o profissional de educação física também consegue. Joia. Opa, não está fazendo, não está conseguindo, a gente está tentando, não está tendo evolução, vamos levar para osteopatia, vamos levar para fisioterapia, para que essa criança consiga, né, enfim, executar esse marco. Porque muito acontece desse primeiro marco que não acontece. Uhum. E se passar desses 30 dias, qual que seriam as consequências? Hoje a gente vê bastante, não sei se as crianças com capacetinhos, elas têm uns capacetinhos assim, até vários influencers agora têm as crianças usando os capacetinhos. Acontece muita... Eu já vou terminar essa questão. Tem muita facilidade também com carrinho, com bercinho, com negócio que chacoalha de um lado para o outro, a criancinha, muito tecnológico. Então as crianças acabam ficando a maior parte do tempo assim, para cima, né? Ou a questão da contratura muscular. Pode acontecer os casos de bráquio e plagiocefalia, que são os mais comuns, que é um achatamento, é uma simetria craniana. Como a cabeça da criança ainda é molinha, tem aquelas... a moleira, as fissuras ainda ali estão abertas, né? Ela realmente achata. Pode achatar a parte de trás, parte da frente, em alguns casos, parte lateral. E se não for corrigido isso, a criança pode ter, né, até altura de orelha diferente. Pode ter problemas na mastigação, problemas na mandíbula, aí, problemas no olhinho, varia, né? Entendi. Pode não ter nada. Mas tem que cuidar, mas claro. Tem que cuidar. É uma ótima dica, né? Principalmente porque eu vejo que, não sei, na época que eu nasci, com certeza era 0, né? Eu lembro que a mãe tinha lá as revistas Mamãe e Bebê, ponto. E médico quando nascia, mas nem sei se a gente fazia a consulta todo mês, por exemplo. Quando eu tive meus filhos, eu lembro que também tinha o Discovery, eu assistia muito o Discovery Home and Health e tal, que eu adorava ficar lá vendo sobre bebê e tal, mas não tinha muito ainda internet, né, pelo menos aqui para nós. E hoje tem aplicativo, né, que acompanha o desenvolvimento desde o primeiro dia da concepção, antes até o planejamento, né? Então você está dando uma dica muito importante, né, para esses tempos que são mais líquidos, né, Claro. que são mais acompanhados aí, assessorados aí pela tecnologia e que pode prevenir, né, um problema futuro. E aí, então, essa é a dica, já a estimulação nos primeiros dias de nascimento, sempre observando, se tiver qualquer dúvida, se ficar com aquela insegurança,
procure um profissional. Ai, gente, o papo tá muito bom, mas nossa, eu Maravilhoso. ficaria aqui, cara, dias, eu acho, né? Porque o desenvolvimento infantil é complexíssimo, amplíssimo e dá muito pano pra manga, né? Mas eu quero te agradecer imensamente por você ter vindo, viu? Nem mordi. Thaís, fala onde que é o teu ambiente, como é que te acha no Instagram, etc, etc, o que público você atende e tal. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Eu tenho me disposto a, né, tentar coisas novas, né? E para mim isso foi um desafio. Que lindo. Mas vamos lá, né? Mas nossa, me senti super à vontade. Eu atendo na Lilidinha Academia Infantil, então, que é ali na rua José Boatê, uma rua bem conhecida aqui de Caçador, um pouquinho antes da Ponte de Madeira. É nos fundos, atrás de uma loja de tinta que se chama Decor Colors. O nosso público, basicamente, é crianças acima de 6 meses, bebês, até 2 a 3 anos de idade a gente atende sempre com acompanhante, né? Até 2 anos com acompanhante. Acima de 2, os pais decidem se querem continuar ou não. E com limite de 7 anos de idade. Muitos me perguntam por que é só até 7. Primeira infância. Muitos me perguntam por que até 7 anos. Porque eu tentei até 12, mas a demanda para você estudar, para você conhecer, para você entender é muito grande. Então, antes de eu me colocar numa coisa que eu não vou fazer bem feito, eu limitei essa idade para que a gente... Nichou. Isso, para que a gente possa ter um atendimento Fantástico. de qualidade. Perfeito. E Instagram? Instagram é Lilidinha Academia Infantil. É Lili, como se lê? L-I-L? I, não tem Y. Perfeito. É L-I-L-I-G... Y-N. De academia. De academia, de ginástica. E o Lili é da onde? O Lili é da minha mamãe, Ai, da falecida mamãe. Então, assim, ó, a minha mãe, ela faleceu há 4 anos atrás, de Covid, infelizmente, né? E ela criou, nós somos em 3, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Ela criou a gente parecido com o sistema montessoriano. Mas quando não se falava, imagina, 40 e poucos anos atrás. E ela criou com esse carinho, com esse cuidado, com essa paciência, com esse olhar, com venha, vamos lavar a louça junto, venha, vamos fazer um bolo, venha, vamos chamar os amigos para dentro de casa, vamos brincar de carimbo. Então, assim, ela deu muitos recursos e muitas possibilidades. A minha infância foi uma infância maravilhosa. E como ela faleceu, e foi bem quando ela faleceu que eu decidi tomar um rumo diferente da minha vida, apesar de gostar muito da natação, mas eu precisava me encontrar de novo. Meu marido até, inclusive, ele disse, por que a gente não faz uma homenagem para tua mãe? Eu disse, gente, mas Perfeito. é isso, tem tudo a ver, né? E a minha irmã... Ficou de madrinha, ficou né? E a gente consegue levar o nome dela, né? Perfeito. Então, hoje, 4 anos depois, minha mãe sempre foi uma pessoa muito humana, muito empática, minha mãe não era consumista. Tanto que quando ela faleceu, a gente ficou espantada com a pequena quantidade de coisas materiais que ela tinha. Porque a gente sempre via ela com uma roupa boa, com uma blusa diferente, mas eram pontuais. Não tinha muita coisa para a gente doar, não tinha muita coisa para a gente satisfazer. Simples, uma pessoa minimalista. Simples, exatamente. E sabe, isso de alma era dela. Então, é tudo que a gente tenta levar para a Lili, né, com os aperfeiçoamentos que a gente precisa ter, mas é esse jeitinho, esse carinho de mãe, esse carinho de vó que a gente trouxe para a Lili, né? E o Jim, a minha irmã mora nos Estados Unidos e eu queria colocar alguma coisa que eu pudesse lembrar dela também. Eu disse, que legal! Vamos unir a mamãe com a irmã, né? Que joia! E hoje a minha irmã é minha sócia, né? Que na época que eu abri a Lili, ela não era, mas o ano passado ela comprou a minha ideia, né? Ela disse, Thaís, eu quero fazer parte disso também. Né? Meu braço direito, que me orienta, que faz a parte toda financeira da Lili, tudo de lá. Eu sempre digo assim, nós somos chique porque o nosso financeiro é na Califórnia. E ela também compra muito material, ela traz muito recurso, muita coisa que está acontecendo lá, que a gente vê no Brasil, que era um ano e meio depois, a gente já está trabalhando e a gente atende material na Lilidin. Então, meu Deus, meu braço direito, né? Me passa o contato dela aí, que eu também quero assessoria. Viu? Coisas maravilhosas. E ela tem um olhar bem... Porque foi criada pela mesma mãe, né? Claro. Um olhar bem clínico para trazer coisas boas, coisas de qualidade, coisas bem pensadas, materiais bem pensados. Que joia. Né? Então, os nossos alunos sempre têm o melhor que a gente pode oferecer para eles. Nossa, né? A gente está muito bem servido, né? A gente vive encaminhando aqui porque realmente precisa, né? Não só pelo desenvolvimento infantil, mas também pelo desenvolvimento social, físico, que eu digo, mas também pelo social e pelo afetivo. Claro, né? com certeza. Obrigada. Eu que agradeço.